Agora é hora do quê? Ah, gostei de ver. Por favor, uma salva de palmas para o Borghetti. Eu falei que eu ia errar. Borghetti. E para o Luciano, por favor. Fica à vontade. Eu já me enrolei toda com vocês. Que legal! Temos microfones para todos. Sejam muito bem-vindos. É a primeira vez aqui no palco do BCC que a gente está recebendo dubladores. Geralmente era lá no Palco Fantasy e agora a gente mudou a programação, né? Então, muito bem-vindos. Acho que... Quem já viu palestra deles aqui? Ó, temos poucas pessoas, então vai ser legal porque galera nova conhecendo, né? Que a gente sempre brinca, já tem gente que já viu 2, 3, 4 e a gente sempre fala, pô, conta um pouquinho da história e tudo mais. Mas eu queria que vocês primeiro se apresentassem, então, falassem um pouquinho da história de vocês, quais são os personagens que mais marcaram, e aí depois a gente entra aí numa conversa mais divertida sobre a Hora da Aventura. Oi galera, boa tarde, uma alegria estar com vocês aqui, esse friozinho aqui de São Paulo, né? E meu nome é Eduardo Borghetti, sou casado, tenho 4 filhos e sou dublador, entre outros, do Jake, de Hora de Aventura. Fala filho, meu camarada aí, cadê a princesa Jujuba? E tudo também o Cyborg, né, de Jovens Titãs. Fala, Mutano, e aí, beleza? Cadê a Estelar? Eu gosto muito de fazer o Cyborg, porque, sei lá, acho bem engraçado, bem dinâmico. E já no Jogo de Ferro, né, permita-me dizer, senhor, o senhor tem apenas 5 segundos de vida. Então tem o Jarvis, né, o professor Lockhart, Harry Potter, né, a galera conhece, muita coisa. E agora, recentemente, o pessoal fica pedindo para falar uma frase aqui, sinta o peso do martelo, que é Overwatch, né, o jogo. E aí o pessoal, alguns gostam, né? Nossa, tanta coisa que a gente já fez, sei lá, vou falar uma lista aqui para esses animais fantásticos de onde habitam, né? Eu fiz aquele gordinho, Kowalski, né? Legal, gostei de fazer. Lá atrás, Duke, do Johnny Test, né? O cachorrinho, o cachorro, muito cachorro, a fase de cachorro, muito cachorro, muita cachorrada. O Spark, né? Do Padrinhos Mágicos. O pai da Dory, o Procurando Dory, né? O pai da Elsa no Frozen. E teve uma fase que eu fazia só pai, né? E o pessoal me chama de pai no trabalho gozado, né? Aliás, a história do da Dory, Procurando Dory, que é muito interessante, porque a dubladora da Dory, né? A Maíra, ela chegou no Rio de Janeiro com muita dificuldade, assim, né? E eu acolhia ela almoçava às vezes em casa, marcava filme pra mim, e ela me chamava carinhosamente de pai. Pai isso, pai aquilo, com muita pureza, com muita inocência, sem nenhum contexto fora disso. E aí quando eu fiz teste pro pai dela, ela rezou muito para que eu passasse, fosse o pai dela, porque ela me considerava um pai. Então isso foi muito legal. E... Você dubla quanto tempo? Ah, ó. 34 anos. Nossa. 34 anos. Então você viu muita gente conhecer e aí justamente você vira um pai, né? Porque acaba ajudando, acaba orientando. É, porque eu tenho um pouco essa coisa. Eu me aproximo, a criança dá conselho, fala, não, meu filho, é assim. Brincando. Então, bom, Frank Castle, o Justiceiro, né? Esse filme Justiceiro já passou, toda hora passa aí o Justiceiro. E, enfim, o Grimm no Monroe, Daigo, Ultraman antiga, né? Fazia o Daigo. Enfim, vou parar aqui porque tem muita coisa e tomar muito tempo. Bom, gente, boa. Vocês estão me ouvindo bem? Tem baixo, né? Tá baixo. Tá baixo, não? Às vezes o retorno tá baixo. Vocês estão ouvindo ou tá baixo? Pera, Tá baixo? troca comigo. Tá baixo, tá? Tô sentindo que tá baixo. Será que Agora na mesa- melhorou, deu uma melhorada. Melhorou?
Boa tarde, gente. Eu sou o Luciano Monteiro. E eu comecei a dublar, eu era bem novinho, eu tinha 7 anos. Eu vim, na verdade, do teatro. E aonde eu ensaiava para os espetáculos, a galera começou a trabalhar com dublagem lá. Então, eu fui chamado para fazer o curso e eu comecei a fazer os testes. E aí tudo começou a dar certo assim pra mim. Eu vou falar pra vocês alguns personagens que eu fiz também, acho que vocês vão lembrar de alguns. Bom, o primeiro é o Finn, do Hora de Aventura. E aí, Jake, beleza, meu irmão? Eu fiz também o Adão Leão e meu amigo da escola é o Macaco. Puxa vida, caramba, Jake, essa escola é um pé no mato. Atualmente eu tô fazendo um desenho também do Liga da Justiça, da Cartoon. Eu faço Nuclear. Tá na hora de esquentar! Série, eu fiz iCarly, eu fazia o Fred em iCarly. E 5, 4, 3, 2. E eu fiz também o Zack Code. E eu dublava os dois. É um trabalho de bastante aprendizado pra mim, porque apesar da voz ser a mesma, eu tinha que conseguir diferenciar eles na personalidade. Então, os diretores, primeiro foi o Telmo e depois foi a Andrea Morucci. Eles ficavam bem em cima pra gente conseguir fazer essa diferenciação. Em filme, eu fiz a Fantástica Fábrica de Chocolate, eu fiz o Charlie. Ele falava: Senhor Wonka, eu só vou se a minha família for comigo. Eu fiz também o Linus em Shark Boy Lava Girl. Eu fiz o Louis, Uma Família do Futuro. Entre outros também, que a gente anota os principais só pra galera dar uma lembrada no nosso Você trabalho. começou a dublar com quantos anos? Com 7. 7? 2002. Eu esqueci uma coisa aqui. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. Esse eu vi. Quem viu o Teletubby aqui? Quem viu Teletubbies? Vendo, né? Que bacana. Eu pergunto assim, hoje a gente já conhece muito que é da formação de um dublador ser ator antes, né? Então, para você virar dublador, você tem que ter toda uma preparação, tem que ser ator. Vocês já entraram na carreira com a decisão de ser dublador ou vocês queriam entrar e virar ator? Você falou que você fez peça e tudo mais, então vocês pensavam em atuar e aí encontraram a dublagem como uma nova vertente de atuação, ou já foi o foco desde o início, eu quero ser dubladora? Bom, no meu caso, tudo começou, eu era muito pequeno, então eu não tinha muita noção. Como eu vim do teatro, de início eu achava o máximo. Eu fazendo uma voz que eu assistia em casa, então começou meio como uma brincadeira. E aí com o tempo que eu fui vendo que realmente estava se tornando uma coisa séria. Eu tive que começar a fazer as escolhas, aonde eu ia querer caminhar, e eu optei pela dublagem, porque foi um universo que eu me apaixonei, assim. Acho que ainda mais para uma criança, é muito encantador você ir conhecendo as pessoas que fazem parte da sua história e você não conhece, você conhece a voz delas, né? Você poder dar vida para aquilo que você gosta de ver, né? Tipo, você vê o desenho que te encanta e você poder dar vida para um personagem, eu acho que é demais, assim. É muito gratificante pra gente poder trabalhar com o que a gente gosta, que é a dublagem. A minha história é um pouquinho longa, mas eu sempre conto. Pode não parecer que tem a ver com dublagem, não tem mesmo, mas é a seguinte. Eu era jovem, eu era músico, e por uma série de razões, eu me perdi. Eu fui para o outro lado, me descambei, eu comecei a usar drogas, eu era jovem, eu tinha 17, 18 anos, e eu estava bem mal. E
eu não acreditava em nada, não acreditava em Deus, eu me bastava, eu achava que eu, com a minha própria inteligência, era capaz de ser feliz. E aconteceu que, nesse meio que a gente vivia com a banda, fazia shows em São Paulo, a gente tinha sucesso, mas alguma coisa faltava dentro de mim, eu não sabia o que era. E uma vez, eu no meu quarto, assim, eu disse: Deus, se você existe, me salva, me mostra um caminho novo. Eu não acreditava em nada. E aí, depois daquela semana, eu fui convidado para fazer um encontro, um retiro, até da Igreja Católica, mas isso não vem ao caso. Eu tive uma experiência muito linda, muito forte, com esse amor de Deus que eu não conhecia. Bom, aí eu não queria mais ser músico. E aí eu disse assim: pô, o Senhor me ajudou tanto, agora eu queria uma nova profissão. Pedi mesmo, né? Pedi como uma... A gente pede as coisas. Olha como são as coisas. Eu fiz uma viagem internacional com meu irmão e na volta o filme não era dublado. E aí eu comecei a inventar uma história para ele. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei: vou fazer dublagem. E aí eu caí na Herbert Richards, eu nem era ator, não era nada. E o Herbert falou: bom, o que eu posso fazer? Pedir para um diretor te ouvir. Se você tiver jeito, eu posso fazer alguma coisa. E eu não sabia nada, não tinha feito curso, nada. Você não cantava na banda? Não, eu era tecladista. Tecladista? Ou seja, nem com a voz você trabalhava? Eu nunca tinha visto dublagem na minha vida, então ele botou um texto desse tamanho e disse: olha lá, vê o que ele está fazendo lá, olha o texto e faz igual. E cara, eu fiz um teste inacreditável. Quando eu terminei, ele falou: você já é dublador? Mas eu sei de onde veio essa ajuda, porque depois o Herbert Richards me contratou, mas eu não sabia dublar nada daquilo que eu tinha dublado naquele teste. Foi apenas uma porta de entrada para eu começar a aprender. E ali eu aprendi a ser ator, aprendi a ser dublador, e eu me adaptei muito bem. Eu não sabia que eu tinha esse dom. Tomei um pouco de tempo, desculpa, mas eu sempre conto essa história e me sinto a obrigação de contar essa história. Pô, muito legal, né? Uma fala que eu não precisei nem pedir. É muito bacana. E... nossa, eu fiquei até emocionada, porque é legal, assim, é uma descoberta de um dom, uma coisa que a gente às vezes não tem a porta de entrada para descobrir, e uma mudança de vida que é muito forte. Talvez seja até por isso que você tem essa coisa de acolher as pessoas, né, de ser um pai, porque você passou por uma situação que é muito difícil. E, nossa, eu fiquei realmente emocionada. Então, já que você tem esse jeitão aí, se você fosse falar pra essa moçada que quer ser dublador, por onde você orientaria o pessoal para começar hoje? Bom, eu me orientaria para conhecer o universo, e hoje você tem acesso aos meios, às entrevistas. Ao contrário de mim, hoje você tem que realmente ter um registro. Depois eu tirei o registro de ator, eu tenho o registro de ator, mas com os trabalhos que eu fiz. Mas a concorrência está grande, tem muita gente querendo entrar. Então, o trabalho de dublador é um trabalho de ator com uma especificidade. É uma palavra difícil. É um trabalho de ator específico, um ator de voz, mas que precisa trabalhar toda a composição do personagem, precisa trabalhar a emoção dentro de si, precisa trabalhar, enfim, o personagem que você vai fazer, precisa compreender o personagem. Então, toda a construção é um trabalho de ator. Então, você tem que fazer o curso de ator profissionalizante, depois fazer o curso de dublador, e aí meter as caras, insistir, ser perseverante, ser dedicado, que uma hora você consegue. Eu acho que você consegue, sim. Eu acho que só vale a pena complementar. O meu caso também foi assim: quando você começa muito novo, até os 14 anos, se você começar com 7, 8, 10, você consegue também tirar o seu registro pelos trabalhos que você fez. Você não necessariamente precisa fazer um curso de ator antes para, depois de ter o registro, entrar num curso de dublagem. Também tem esse caminho inverso. Ah, legal. Você falou esse negócio da idade, eu ia te perguntar. Todo homem tem uma idade que sofre mudança de voz. Como que era trabalhar nessa época?
estranho porque os diretores eles não sabem que tipo de trabalho você está fazendo em determinado momento. Então eu tive trabalhos como, por exemplo, que eu fiz, eu dublei o Caillou em uma temporada. E aí, outros desenhos da Disney também, tipo, bem infantis. E quando a minha voz começou a mudar, eu fui tentando levar, mas teve uma hora que não dá mais. E aí os diretores não sabem direito se eles conseguem te colocar para já fazer um adolescente, um pré-adolescente ou a criança. Então essa mudança de voz é um pouco ingrata pra gente. Eu imagino. Que eles não têm o controle, né? Não tem, às vezes você tá tentando fazer uma voz menor e a voz dá uma desafinada, até você mesmo conseguir se adaptar com a sua própria voz e as pessoas entenderem o que você já consegue fazer de trabalho naquele momento. Nessa parte técnica, qual que vocês acham que é a maior dificuldade que vocês têm dentro do trabalho? Controle de voz, às vezes a própria saúde da voz? Qual que é a maior dificuldade técnica que vocês têm dentro de um estúdio? Uma coisa que eu tive que trabalhar bastante foi... Eu fiz muito exercício de dicção para melhorar, sempre tem que ficar bem claro o que a gente fala. E de respiração. Porque às vezes você tem falas muito grandes e tudo mais, e você precisa trabalhar a respiração no diafragma para pegar bastante ar, saber onde parar. Tem frases que você tem que colocar mais ar para passar a entonação que o personagem pede. Então foram duas áreas que eu trabalhei bastante quando eu comecei a dublar. Complementando o que o Luciano falou, essa parte de voz, dicção, tudo certo. Agora, o problema é o seguinte: você entra no estúdio, o ator entrou num set de filmagem com a sua roupa, figurino, tudo montado, ele entra naquele universo, ele viaja e ali ele é o personagem. Você está com o microfone na tua frente, com fone, entrou há um segundo, alguém te disse. Então, o perigo da dublagem é se tornar meio mecânica, meio padrãozinho, todo mundo igualzinho, porque o cara não vestiu um personagem. Então, o desafio é você estar ali dentro do estúdio, você às vezes tem que se imaginar dentro daquela cena. E eu já tive situações que eu tive que fechar os olhos, por incrível que pareça, uma coisa que ninguém recomenda se fazer em dublagem, você tem que olhar para o personagem. Mas depois que eu tinha decorado o que eu tinha feito, eu tinha que fechar os olhos para poder me imaginar numa outra situação, porque na dublagem você não pode imitar o personagem, fica falso. Você tem que criar a sua versão daquele personagem, a sua emoção em cima daquela emoção, a sua versão brasileira de uma versão americana, entende? Senão fica uma coisa que é chamada dublado. Dublado é uma crítica. Quando você faz mal feito, o diretor diz: está dublado, está encaixado. Você pegou as suas inflexões, padrões, medo, raiva, graça, e ficou encaixando. Não passa uma verdade. Então, o nosso desafio é que o nosso trabalho é todo fragmentado e o ator grava uma cena inteira. No teatro você grava uma peça inteira, você apresenta uma peça inteira. E na dublagem é tudo cortado. Como é que você vai dar continuidade a uma emoção se toda hora é parado para gravar? Você tem que tomar cuidado. Deixa eu tomar um tempo aqui sobre esse assunto, porque o coração da dublagem é isso. É você dar continuidade, apesar de que está toda hora cortando a sua fala em pedacinhos. E você tem que fazer ela como se fosse inteira, como se fosse uma emoção inteira. Isso para fazer uma boa dublagem. Para fazer uma má dublagem, você vai lá, encaixa, tudo bem. A gente vê a evolução da dublagem ao longo dos anos, né? Eu ia falar, deixa eu ver o rosto da galera, que a gente estava falando de idade, né? Então, você via assim, né? Antigamente realmente a dublagem era aquela coisa que às vezes nem encaixava, né? A fala na boca, hoje em dia é muito mais moldado. Mas o problema é que hoje em dia é uma crítica. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue encaixar as falas certinho. Antigamente tinha muita fala fora de si. Mas às vezes tem personagens, tem dubladores antigos, que eles improvisavam, passavam por cima de pausa, mas eles criavam um tipo tão interessante que hoje está um pouco mecânico, porque muitas das direções está assim: ficou um pouquinho curta a fala, passou um pouquinho, e fica só encaixando o sincronismo.
e muitas vezes a interpretação não é muito bem observada. É uma crítica, é uma reclamação minha a respeito da dublagem de hoje em dia. E vocês acham que dublar desenho, por esse fato, é muito mais fácil hoje? Porque o filme você tem aí, é muito mais nítido, né? A boca do que a pessoa está fazendo. No desenho, dependendo do desenho, ele não é tão nítido assim. É mais só abertura de boca. Então vocês acham que acaba sendo mais fácil de adaptar a dublagem num desenho do que num filme? Eu não acho que é mais fácil, porque eu acho que no desenho você acaba tendo mais liberdade para criar em cima do personagem. Então quando você quer criar isso que o Borghetti estava falando, de uma identificação com o público, você acaba levando mais tempo para colocar o seu jeito no personagem. E ele te permite criar mais. O ator, querendo ou não, você pode adaptar alguma piada, no caso de comédia, você pode tentar fazer alguma coisa, mas é o ator em cena, você tem que tentar seguir, assim, querendo ou não. Foi o que ele falou, você tem que botar a sua emoção, não copiar a dele, mas você fica um pouco mais restrito do que numa animação. Eu acho que é por isso que os desenhos acabam, não é generalizando, mas de uma forma geral, eles acabam fazendo mais sucesso, porque quando se consegue ter um trabalho legal dos dubladores, a galera consegue se identificar mais, e aí gosta bastante. Desenhos, os bons desenhos, assim, os que vão pro cinema, gasta-se um tempo para criar um tipo, às vezes, brasileiro, uma adaptação. E aí fica muito interessante, as pessoas acham engraçado. Isso já foi feito muito, todo mundo sabe os desenhos da Disney. É comum as pessoas falarem, poxa, os desenhos animados eu assisto dublado, porque realmente tem muita coisa criativa. Porque como a remuneração para o cinema é diferente, a gente gasta mais tempo em criar no estúdio do que às vezes um filme que é série de TV, que é muito rapidinho. Então, de fato, o desenho animado cria-se um tipo, adapta-se um tipo diferente, e aí entra muito o talento do dublador para criar um tipo que no original não tem graça nenhuma. Às vezes você vê um original de um desenho animado e diz, poxa, não tô achando graça. Aí você vê a versão dublada e você diz, poxa, tá me identificando, porque ele criou um personagem com o qual você se identifica. Para mim, vou dizer uma particularidade na dublagem, depois de burro velho, 30 e tantos anos, a minha postura física em alguns momentos está me ajudando. Se o cara está segurando alguma coisa, está no telefone, às vezes eu boto até a mão aqui. Porque pode parecer ridículo, mas você consegue fazer uma coisa que na dublagem a gente não consegue, que se colocar naquele lugar onde você está vendo uma televisão na frente. Tem espaço dentro do estúdio para conseguir movimentar. E outra coisa, quando você está num diálogo, no cinema, né, e no teatro, eu estou falando para você, então eu estou olhando para você. Quando eu dublo, eu não estou olhando para você, eu estou olhando para mim mesmo. Então é terrível. Você está olhando para o seu próprio personagem. Isso não é natural. Muitas vezes a sua interpretação se compromete porque você está olhando para a sua própria cara. Quando o certo seria olhar para quem eu estou falando. É um negócio meio complexo mesmo. Que bacana. Mas como vocês foram parar na Hora da Aventura? Foram convites? Vou fazer um teste? Como é que vocês conseguiram chegar até o papel? O Hora de Aventura foi engraçado. Eu e o Borghetti, quando esse desenho começou na Cinevídeo, não começou na Delarte, onde a gente grava atualmente. E a Cinevídeo se localiza no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu morava lá. E nesse dia o Borghetti tinha ido fazer um horário lá. E aí tava rolando o teste. E aí me ligaram, falaram, tem um teste aqui, você pode fazer? Eu falei, olha, o meu dia hoje tá meio corrido, eu posso dar uma passada aí, fazer o teste e ir pro outro estúdio. Não, beleza, pode ser. Eu fiz o teste e o Borghetti também fez. E quando a gente fez o teste, a gente fez despretensioso, a gente não acreditou que o Hora de Aventura fosse virar essa febre que é. A gente viu o teste e falou, esse desenho é meio louco e tal. É meio louco? E aí passou uma semana, 15 dias, um mês, e os resultados dos testes, eles costumam ser rápidos. Em uma semana, no máximo, você tem a resposta. E a gente já achou que a gente não tinha sido aprovado.
Vocês já se conheciam antes do teste? Se conhecia de encontrar no estúdio, mas a gente não tinha contato. Até que a gente recebeu a notícia que tinha sido aprovado e a gente começou a gravar. Uns 6 meses depois que a gente começou a gravar, a gente começou a ver a repercussão do desenho. Alguns eventos chamando a gente. E a gente falou, peraí, vamos entender o desenho melhor. Aí a gente começou a assistir pra se ambientar e saber realmente o que a gente estava fazendo. A gente ficou tentando entender o desenho melhor e ainda estamos tentando entender o desenho melhor. Bom, Eu ia perguntar justamente se você consegue entender o desenho hoje. Quem entende aqui? não, bom, enfim, eu fiz o teste e a voz original, ela tem uma rouquidão, ela tem uma coisa, mas é natural do cara. Eu falei assim, eu acho que eu vou ter que fazer um arranhado aqui. Aí eu fiz essa voz assim, meio assim. Eu acho que o cachorrão lá, ele pede, o Jake, ele pede, então acho que gostaram. Mas sobre o desenho... Você acha? Você tem certeza hoje já que gostaram? Eu acho que Vocês foram- gostaram, galera? Eu acho que sim. Combinou? Então pronto. Ficou uma versão... Validamos a... Valeu, né? E o desenho é complicado a gente entender, mas dentro daquela loucura toda, e eu falo às vezes uma coisa que é complicado às vezes para os pais, que eu considero o desenho um pouco impróprio para crianças muito pequenas, porque ele tem muitas mensagens fortes, tem muita mensagem de morte, tem chupando sangue, etc. Então, sem querer ser moralista, criança muito pequena, ela é muito visual, ela olha, ela fica muito impressionada. Então, eu acho que eu preservaria um pouco crianças pequenas, 5, 6 anos, de Hora de Aventura, né? Mas tem uma coisa legal, que o Jake, ele é meio paizão do filme, olha. Ele tem essa coisa, essa amizade, mas uma amizade que parece meio que uma coisa paternal. Então, é isso que eu tiro de bom do Hora de Aventura. É uma consciência paternal, amigável, né? Que bacana. Vocês já passaram alguma situação engraçada por conta de estar em algum lugar e alguém reconhecer a voz de vocês? E vocês estarem numa loja, num restaurante, passeando, vivendo, né? E alguém reconhecer a voz de vocês, ou vocês até brincarem com alguém usando a voz do personagem? Bom, já aconteceu comigo, mas é raro, não acontece sempre. O que costuma acontecer mais é você estar em algum lugar falando com uma pessoa e aí ela começa a te olhar com uma cara estranha. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Ela não consegue ligar a tua voz à dublagem. Aí quando você fala, não, eu sou dubladora, eu sabia que eu conhecia essa voz de algum lugar. Aí as pessoas acabam ligando. Mas reconhecer a gente ou a nossa voz de cara, só realmente quem gosta do nosso trabalho, acompanha ou conhece já a nossa imagem por isso. Tem gente que tem um ouvido extraordinário, coisa de ouvido mesmo, e às vezes você começa a falar, por favor, eu gostaria de ir em tal lugar, você é dublador. O Jake não, porque a voz do Jake é um pouco alterada, então pela minha voz não dá pra sacar que é o Jake. Oi, tá funcionando. Vamos abrir pra galera, né? Agora a gente tá chique, tem microfone sem fio. Deixa eu só pegar nesse portadinho do horário. Quem tem perguntas? Então agora eu posso ir até... Eu vou deixar ele aqui primeiro, porque ele tá com o braço levantado aqui desde que começou a palestra. Meu nome é Thomas, eu acompanho o trabalho de vocês desde que eu era muito pequeno. Peguei pra assistir Hora de Aventura quando lançou. Eu reconheço a voz de vocês sempre. Quando eu jogo Overwatch, eu tô sempre ouvindo a sua voz. E, pra mim é demais. Mas minha pergunta é, teve algum trabalho que vocês fizeram que as pessoas não gostaram? E teve algum trabalho que vocês fizeram, muita gente gostou, mas vocês não gostaram do resultado? Uau! Né? Então, que as pessoas não gostaram.
Eu acho que eu fiz o Bruce Willis no Duro de Matar, 4 e 5. Quem fazia ele era um cara fenomenal como dublador, chamado Milton da Mata, faleceu. E ele, Duro de Matar, galera mais velha, né? Uau, né? Ele Duro de Matar primeiro, sensacional, né? Dentro desse estilo. E pra mim substituir esse cara que ficou marcado foi ingrato. Então, uma vez, quando eu fiz Duro de Matar 4, os Willis, por acaso na internet, eu não sou de pesquisar na internet, uma internauta fez uma crítica e disse: eu gostei desse dublador no Duro de Matar, mas eu acho que faltou ironia, faltou sarcasmo, faltou a malandragem. E ela foi muito correta na avaliação dela, né? A gente tem que ser humilde para saber receber crítica. E ela foi muito precisa. Por quê? Porque o dublador anterior, ele dava esse molho que ficou marcado. Porque o Bruce Willis no original, ele não tem toda essa malandragem que o dublador dava. Mas por causa da crítica dela, quando eu fiz o 5, eu botei todos esses molhos que ela me sugeriu. Uma ilustre desconhecida que eu agradeço até hoje por ter feito uma crítica tão certa, tão construtiva. Então isso foi uma coisa que não foi muito legal que eu fiz. A outra foi aquele fatídico filme chamado A Órfã. Nossa. Aquele foi o que eu fiz e que não gostaria de ter feito. Porque a temática é muito pesada, muito forte, conteúdo fortemente negativo. Bom, no meu caso, eu sempre tento assistir as coisas que eu dublei. E sempre tem alguma coisa que a gente não gosta, que a gente gostaria de dar uma entonação diferente. E eu acho que isso é sempre válido, porque a gente vai evoluindo e aprendendo. Eu costumo falar que o Hora de Aventura, às vezes eu assisto um episódio da primeira temporada, depois da segunda, terceira. Eu acho que a gente está conseguindo deixar o desenho cada vez melhor. Você vai conhecendo melhor o personagem, vai se aprofundando na história e vai evoluindo também o seu trabalho. Então eu acho muito legal quando a gente consegue pegar uma série que tem essa sequência e a gente pode assistir, ver o que não está muito legal e ir tentando melhorar nos próximos episódios. Boa tarde, meu nome é Manuel. Eu queria saber dos dois que estão aí nesse debate. Eu sei que eu já fui no congresso de games, que teve dubladores e tal, e eu ouvi falar que as falas, assim, de qualquer um dos personagens, realmente, como você falou, Boguete, é contada. Ouvi falar também que as falas tem que olhar numa planilha de Excel e numa outra tela tem seu personagem. Como que é a reação de crianças, quando vocês eram crianças, de ter parado na hora assim? E agradeço também no Hora de Aventura, que eu já soube, do Luciano aqui, que você ajudou a menina com câncer, mais conhecida como a Lorena do Caneca TV. Obrigado. É verdade. Eu mandei uma mensagem para ela e tudo mais. Foi muito legal, inclusive, não lembro se foi ano passado, ano retrasado, eu estive no INCA fazendo uma ação junto com o Charles Emanuel, Luísa Palomanes. A gente foi dar uma força lá pro pessoal. E o que você está falando dos games é verdade. É muito difícil pra gente dublar game, porque a gente não tem uma referência igual tem nas outras produções. A gente não tem a imagem, a gente muitas vezes, eles mostram pra gente, ó, você vai fazer esse cara aqui, uma foto só do boneco. E as falas aparecem editadas, ou no Excel, como você disse, ou no Word. E a gente tem que dar a fala, e o game ele tem 3 tipos de fala. Uma fala que ela tem que ser sincronia absoluta, que você escuta ela em inglês, tem que fazer ela no mesmo tempo. Você tem uma fala
que você pode ter um tempo livre para fazer, você não precisa seguir o original, que são falas que costumam ser em off, não aparecem na boca do personagem, e tem falas que você tem uma margem de 10% na entrada e 10% na saída. Então você consegue ou ser um pouquinho mais lento ou um pouquinho mais rápido que o personagem. Não é o ideal, a gente não gostaria de trabalhar assim, mas game eles têm muito medo de divulgação. Quando a gente faz algum game, a gente nem sabe o nome, eles dão um codinome para aquele game, a gente só vai saber depois, eles têm muita preocupação com isso. Eu queria te parabenizar pela pergunta, porque é uma pergunta muito bem interessante, e poucas vezes a gente teve esse questionamento, que ele é de grande relevância. Por exemplo, a gente tem que dublar e às vezes tem interpretações e a gente não sabe de que jeito aquele personagem tá. Às vezes a gente consegue pescar a gente tem o áudio original, mas às vezes pelo áudio original não nos passa em que situação aquela pessoa está. Então ele está sujeito a falhas nesse sentido. O ideal é chegarmos ao ponto de entendermos que situação nós estamos ali dublando para poder fazer um trabalho melhor. Eu lamento não ter, eu fui convidado para esse dia do Hospital do Câncer, falei que poderia ir, quando foi um dia antes, disseram, é amanhã. Eu cheio de coisa marcada, ia dar um cano, ia falhar com muitas pessoas e eu tive que recusar. Mas a Careca TV não, a menina, graças a Deus a gente pôde fazer e a gente se alegra de poder ajudar. Oi, meu nome é Vitor e eu gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada para o Eduardo. Se eu não me engano, você acha que dublou o policial Rosquinha no Incrível Mundo de Gumball. O Percy no Apenas um Show. Eu gostei muito dessas duas dublagens. Eu gostaria que você fizesse uma trecho para fala desses dois personagens. Eu lembro do Rosquinha, que eu faço ainda, e esse outro eu não lembro. Não sei. Esse Rosquinha, eu não sei, ele fala assim, oi, tem esse carro aí da frente, ele tem a dente meio assim, sabe? E aí eu falo meio assim, e procuro exatamente como eu falei, fazer a boca dele, botar o dente pra frente, pra poder dar esse jeito que ele fala desse jeito. Eu não lembro uma fala específica pra poder te falar, e o outro personagem eu não lembro quem é. Enfim, meu nome é João Vitor, eu tenho 12 anos, e ele também teve essa curiosidade, ele é meu amigo, ele é otário. Enfim, eu não sei se vocês sabem ainda, mas infelizmente, né, que tipo, eu fiquei sabendo que a Hora de Aventura tá prestes a acabar, né, tá perto do final. Vocês sabem mais ou menos quando que vai sair a última temporada? Bom, eu sei que o que foi passado pra mim e pra gente é que a gente já tá dublando a última temporada e que tinham falado que eles estavam produzindo um filme de cinema do Hora de Aventura, mas que até agora a gente não tem mais notícias sobre isso. Eu fiquei sabendo há um ano atrás, mais ou menos, mas eu não tenho mais notícias. E a quinta temporada a gente já começou a fazer, quinta ou a sétima, eu não sei mais, eu já me perdi. E realmente parece que é a última, então acredito que até o fim do ano, no máximo no meio do ano que vem, a gente está se despedindo aí do Hora de Aventura, infelizmente. Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Juan, é um prazer estar aqui, poder ver vocês, é uma honra de verdade. Gosto muito de Hora de Aventura, gosto muito do trabalho de vocês dois com dublagem. Minha pergunta, na verdade, são duas, assim. O primeiro, em relação ao nicho da dublagem. A dublagem ela tem um nicho muito forte, assim. A gente conhece as características de vários atores que já trabalham. Briggs, Wendell, e está muito coligado de QI, quem indica, quem trabalha. E assim, eu vejo muito, tem um grande amigo meu, Kleber Daniel, que ele quer ser dublador, e ele luta pra isso, formado, mas ele não consegue entrar,
Aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham em relação a isso? Tipo, por exemplo, como o Wendel Bezerra, que tem a Unidub, que tem um trabalho dele que é grandioso e todo mundo da família dele trabalha. Então, assim, sempre, querendo ou não, sempre tem um QI, né, que indica para entrar dentro da área da dublagem. E a segunda é mais uma curiosidade de que quando vocês veem vocês na dublagem, ou filme, ou a animação, o que vocês acham disso? Quando vocês se escutam? Esse negócio do QI, né? Tem um pouco, mas quando você faz um curso e se destaca, geralmente quem está dando o curso é um dublador, alguém que tem uma expressividade. Ao notar que você se destaca, a tua chance aumenta. Mas o trabalho de entrar na dublagem é um trabalho de bater na porta, aparecer, gastar um tempo, pelo menos aí uns 2 anos, 3 anos. Se for persistente, 4, 5. Principalmente se as pessoas do teu curso te dão um retorno de que você vai muito bem, de que você tem muito jeito. Aí dá para tentar mesmo, porque uma hora abre a porta, né? O que a gente acha quando a gente se vê? A gente às vezes gosta e às vezes não gosta. Às vezes fica satisfeito e às vezes diz, puxa vida. Porque às vezes você dubla um troço, o diretor aprova e você... Não, quero fazer de novo. Às vezes quando você tem uma estrada, o Luciano já tem uma essa estrada, e eu acho que tenho, eu peço para fazer de novo. Digo, não, por favor, eu gostaria de fazer de novo. E às vezes, né, eu mesmo faço de novo. O Duro de Matar foi isso, o 5º. Eu fiz sozinho e voltei 20 vezes, certas falas, eu voltava. E gostei de poder fazer isso, porque às vezes o diretor aprova uma coisa que você às vezes não está totalmente satisfeito. Eu penso parecido do Borghetti na sua primeira pergunta do quem indica, né? Realmente, quem já tem família no meio ou alguém no meio, consegue uma ajuda extra que muitas outras pessoas não têm. Mas não quer dizer que você correndo atrás, se esforçando e levando jeito, você não vai conseguir. Pode demorar um pouco mais, ou às vezes menos, como o Borghetti falou. Às vezes tem pessoas que às vezes tem certos amigos que me ligam e falam, Luciano, eu posso mandar uma pessoa para fazer teste com você? É muito boa, se destacou muito no curso. Isso também acontece, não só necessariamente para quem tem algum conhecido. E os trabalhos é a mesma coisa, tem coisas que eu assisto e eu falo, eu não acredito que eu fiz isso, porque eu deveria ter feito diferente e tal, mas hoje em dia eu já tento ter mais cuidado com o trabalho, de pensar como vai ficar depois de pronto, porque foi o que o Borghetti falou lá atrás. É muito estranho, a gente dubla olhando para quem a gente está fazendo. Então a gente tem que imaginar, a gente tem que fazer e depois imaginar como quem está assistindo vai ver aquela conversa. Então é muito louco, mas isso vai amadurecendo com o tempo na nossa cabeça e a gente já sabe mais ou menos como a gente tem que fazer uma entonação, outra, expressar um sentimento, enfim, é isso. Oi, o meu nome é Luca e eu sou muito fã da dublagem brasileira. Tipo, sempre quando eu vejo um trabalho legendado, eu sempre quero ver dublado, porque a gente adora a dublagem brasileira. Também meu sonho é ser dublador também. Eu quero perguntar pra vocês se tiver mais uma pergunta pessoal, tipo, além de Hora de Aventura, tem personagens que tipo, vocês dublaram e tipo, acabou, e vocês pensam, caraca, eu quero dublar aquele personagem de novo, quero fazer aquele trabalho de novo, eu gosto muito, por exemplo. Tem personagens que quando a gente dubla muito tempo e depois acaba, dá um aperto assim no coração. Eu fiquei fazendo o Zack Code, acho que por uns 6, 7 anos. E aí quando acabou a série e tudo mais, ainda mais da forma que acabou, porque eles eram bons atores e eles tiveram problema com a Disney e tudo mais, e meio que foram cortados. O iCarly foi a mesma coisa, eu fiquei fazendo muito tempo o Fred, e é sempre legal quando a gente dubla o ator de novo em uma outra série. Depois eu tive a oportunidade de dublar ele em uma série da Sony, depois eu fiz uma participação na Sam Cat, que também é da NIF, ele entrou,
E eu tenho certeza que o Hora de Aventura vai ser outro que eu vou sentir bastante falta depois que acabar. E desenho eu acho que é pior, porque o desenho acabando, a gente sabe que se voltar vai ser um filme, alguma coisa, mas quando é uma série, você ainda tem a oportunidade de dublar aquele ator de novo em uma outra produção. Quando acaba, a gente fica bem frustrado. Alguns duram mais, outros duram menos. Um que eu fiquei com muita pena de acabar foi uma série que só quem tem mais de 50 anos aqui. Tem alguém com mais de 50 anos aqui? Caramba, não tem. Chamava Primo Cruzado. Alguém lembra desse negócio? Misericórdia. Tá, tchau. Primo... Ô, salvação. Lembra de Primo Cruzado? Não, eu fazia o primo, aquele primo Larry, e o da Mata fazia. E era muito engraçado, né? Eles eram puros, assim. É a história de um americano que era todo espertão e recebia o primo. E o primo era da Grécia. E nós nos reunimos e fizemos uma adaptação desse primo ser mineiro. Então ele falava tudo assim, mineiro, sabe? Uma coisa assim, meio assim. E era muito legal porque ele, com o jeito puro dele, ele conseguia tudo. E o americano que eu fazia ficava surpreso da ingenuidade dele, que ele, com aquela ingenuidade, ele conseguia tanta coisa. Então eu tinha um carinho muito grande por essa série, que me fez deslanchar e ela acabou. Claro. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu gostaria de saber de vocês se teve algum trabalho, algum personagem no qual vocês não tiveram uma sintonia e dificultou esse trabalho para vocês fazerem a dublagem. Essa pergunta é boa. É sempre difícil, porque quando a gente chega no estúdio, às vezes, a gente está na correria do dia a dia. Então a gente não pode deixar o trabalho ser mecânico. A gente entra no estúdio e eu sou bem agitado e eu falo tudo muito rápido. Então quando eu pego um personagem que eu tenho que falar devagar, pausadamente, com calma, eu costumo ter um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que o nosso trabalho é justamente isso. A gente tem que entrar no estúdio e vestir mesmo aquele personagem, ter calma, entender o que está acontecendo e se desligar um pouco do mundo aqui fora. Eu acho que só assim a gente consegue entrar no personagem e fazer o que ele está pedindo. Mas você falou se teve algum que teve dificuldade. Eu acho que todos os personagens têm uma dificuldade ou um jeito que você tem que pegar. Porque você sincronizar, isso não é o difícil em si do trabalho. O difícil é você realmente fazer um trabalho completo, que é sincronização, interpretação, e você conseguir fazer tudo isso num tempo curto que a gente tem para ensaiar um loop e gravar logo em seguida, que é o difícil realmente. Qual era a pergunta minha? Dificuldade. Eu não digo dificuldade. Eu tenho uma postura na minha classe, entre os dubladores, que é criticado por alguns. Tem certos tipos de conteúdo que eu já avisei os diretores, não me chamam porque eu não vou fazer. Se for promiscuidade, se for baixaria, eu não vou fazer. E normalmente as pessoas dizem, não, o ator tem que fazer tudo. Eu vou dizer, negativo. Primeiro que a nossa legislação faculta ao ator não dublar, não trabalhar em produções que aviltem os seus valores. Então, quando eu vejo que eu vou fazer uma produção que vai jogar lixo na cabeça das pessoas, eu não faço, eu peço para não fazer. Eu estou falando apenas de um palavrãozinho merda que eu não, e agora está na moda. Você fala mais palavrão. O pessoal acha que é a última palavra, a coisa mais moderna do mundo. Inventaram hoje o palavrão. Falei bastante palavrão. Mas quando o seu filho vira para você e manda você tomar nu, você acha horrível. É ou não é? A gente acha que falar palavrão é a maior conquista, como se isso fosse de hoje. Mas quando o nosso filho fala pra gente, a gente acha horrível. Então eu acho que não tem necessidade na nossa televisão de estar se falando tanto palavrão. Isso não é conquista. Desculpa, ponto de vista meu. Eu sei que eu vou na contramão de 99,9.
mas não é só palavrão. Filmes como Jogos Mortais, filmes que às vezes despertam o que as pessoas têm de pior, eu acho que é nocivo. A televisão, os filmes são responsáveis pela violência. Não, eles não são os responsáveis, mas muitas vezes eles contribuem. Então o impacto que o audiovisual, o filme tem na vida das pessoas é muito grande. Para você ter uma ideia, se um comercial em 30 segundos faz você comprar um carro, o que não faz um filme de 2 horas? Então, se às vezes um filme incita a violência, incita um comportamento totalmente errado, eu prefiro não fazer. Então, eu fui dublar, fui fazer a teste para o TED. Não sei se é TED. É um ursinho que fuma maconha. Tudo bem, é engraçado, mas eu tenho uma história, eu tenho um exemplo a dar. Quando eu vi do que se tratava, e eu não estou criticando se você gosta ou não gosta, tudo bem, não é minha postura. Quando eu vi do que se tratava, eu parei e disse, por favor, não quero fazer esse teste, tchau. E a pessoa entendeu, não tem problema nenhum. Desculpa por ter me estendido, é meio desabafo, porque esse assunto mexe comigo, porque eu vejo algumas produções, alguns filmes que estão jogando muito lixo em cima da cabeça das pessoas. E quem tem filho pequeno tem que ficar de olho no que essas crianças estão vendo. Você falou de um ponto muito importante, né, do filho, né, do que está passando. Qual que é a liberdade que vocês têm dentro de opinar do texto? Bom, a gente opinar dentro do texto depende muito da produção. Tem textos que já vêm pra gente muito restritos. A Disney, por exemplo, não deixa a gente falar muitas coisas. Nossa, não pode falar nossa, porque eles já ligam diretamente à religião, tipo Nossa Senhora, bebida, Deus, meu Deus, não pode, bebida, um drink, nada disso, que liga a bebida alcoólica, e eles têm um público que tem muitas pessoas menores de idade. Mas a gente mexer no texto depende muito da produção e do diretor. No Hora de Aventura, por exemplo, a gente tem muita liberdade. Então a gente pode botar caco, falar de um jeito que a gente quer, a gente tem essa liberdade. Mas tem diretores que já seguram mais, então a gente fica um pouco restrito. Às vezes a gente tenta conversar, mudar alguma coisa, porque todo texto hoje em dia a gente adapta, porque a tradução, infelizmente, ela não vem legal pra gente. Então a gente tem que mexer. Imagina se a gente falasse tudo como está escrito. Está tudo bem hoje? Não ia ser legal, né? A gente fala, tá tudo bem? A gente sempre tenta dar uma adaptada para ficar natural. E aí fica bem melhor, sem dúvida. Na comédia, tem simplesmente certas coisas que você não funciona, que é uma referência a alguma coisa que nos Estados Unidos as pessoas sabem o que é e você não sabe. Então há momentos que você tem que fazer uma adaptação muito significativa para ficar engraçado a piada. Eu, na época que eu dirigia, tem um exemplo muito engraçado que até hoje me encasqueta, né? Porque era um filme que eu dirigi sobre Madre Teresa de Calcutá, com a Geraldine Chaplin. E ela estava ensinando as crianças a ler. Então ela falava assim, hey, que em inglês quer dizer king, né? Ok? E aí ela falou king, a gente tinha que falar rei. E ela começa a escrever na areia, soletrar na areia. E a câmera aproxima e ela tá lá mostrando o quê? O K-I-N-G. Só que eu tinha falado rei. Ela desenha um K, eu falo o quê? R. Ela desenha um I, eu falo o quê? R. Como é que eu vou falar? Rei. Ela desenha um K, eu boto K, como assim? Então, isso é um nó. Como é que você sai dessa? Ela fala rei, é king, e depois escreve na areia, K-I-N-G. Essa é a charada para você imaginar como você dirigiria essa cena, né? Oi, meu nome é Fernanda. Dentro de Hora de Aventura, eu queria saber qual personagem, fora o Jay, que vocês gostam.
gosto bastante da Priscila de Fogo. E da Marceline também. Eu gosto do Bimo, aquela televisãozinha. O Bimo é legal. Você está falando do Hora de Aventura, né? Do Hora de Aventura. E eu acho legal a Princesa de Fogo. Opa, tudo bem? Eu queria primeiro parabenizar você pelo seu ponto de vista, por ser corajoso e mostrar o seu ponto de vista aqui. Não é todo mundo que é desse jeito. Então eu queria pedir palmas para ele, porque não importa se você não concorda com a opinião dele. O que importa é que ele foi corajoso o suficiente para dizer isso daqui, que é meio polêmico. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da dublagem de Miami. Olha, uma vez eu escutei, né? Eu uma vez me mostrei, eu vi e quase eu chorei, né? Apesar de que uma personagem, uma menina, tava passável e a outra tava muito ruim. Mas eu não posso julgar, condenar, ela estava tentando fazer o trabalho dela. O que eu acho é que muitas vezes, quando vocês se manifestam e dizem não ficou legal, não gostei, vocês estão fazendo um tremendo favor para a gente. Vocês estão fazendo um tremendo favor para a gente. Significa que o cliente, muitas vezes, dizem, as pessoas não estão nem aí, pode mudar à vontade, as pessoas gostam de qualquer coisa. Quando aquela menina fez uma crítica, ou diz, não gostei da mudança de tal voz, você está dando um grande valor à nossa profissão. Então, eu não posso proibir ou fazer uma campanha para não dublar em Miami. Tem gente lá que também precisa comer, trabalhar. Tem que ser dentro da legalidade. Tem que ser com as regras do jogo. A concorrência tem que ser leal. Está surgindo outros mercados. Infelizmente, a gente tem notícia de que, sei lá, Campinas ou outros lugares trabalham com valores abaixo. Quer competir? Vamos competir com os mesmos valores. E se você tiver o seu valor e dublar bem, você merece estar trabalhando. Agora, você fazer uma competição desleal e botar um preço lá embaixo, você vai derrubar o mercado. Então, é mais ou menos essa realidade. É uma outra universo, essa questão da dublagem em outras praças. Porque eu não posso dizer, só pode dublar no Rio, só pode dublar em São Paulo. Quem sou eu para dizer? Só pode ter engenheiro no Rio, só pode ter engenheiro médico, pode ter em todos os lugares. Mas deveria haver uma competição justa, com valores iguais. Esse é o meu ponto de vista. Eu também acho isso. Eu acho que a gente pode estender a pergunta, né? A dublagem em Miami, agora falaram que lá no Nordeste também, em Recife está começando, no Sul a gente já tem estúdio. Eu acho que qualquer mercado que está se iniciando, a tendência é que ele evolua. Quando a dublagem começou em São Paulo, quando a dublagem começou no Rio, eu tenho certeza também que ela não era tão boa quanto é hoje. Os profissionais vão se aperfeiçoando, vão estudando. Mas a minha preocupação também é em relação ao que o Borghetti falou. É um mercado que tenha uma competitividade leal ao nosso mercado. E isso aí, você pode ter certeza que, independente do lugar, eu tenho certeza que podem surgir bons profissionais, bons atores, e os trabalhos vão melhorando. Eu acho que é importante regular a nossa profissão nesse sentido. Não adianta a gente querer delimitar uma territorialidade, que isso não vai acontecer. E nem é justo também que aconteça. Opa, tudo bom? Meu nome é Pedro. Eu tenho uma pergunta para cada um. Primeiro para o senhor, sobre a questão do High Heart, no Overwatch. Eu queria saber se é difícil fazer o sotaque, a voz dele, essa parte mais diferente, porque eu achei bem forte, bem parecido, sabe? Quando eu jogo com ele, eu imagino que eu tô conversando com ele, ele tá falando comigo, porque é incrível. Essa é a pergunta pra você. E pra você, eu queria saber se quando você tinha 7 anos, quando começou a dublar, eu queria saber se interferiu no colégio,
algo do tipo, se deixou você, sei lá, mais popular, ou qualquer coisa que mudou. Isso que você perguntou é engraçado, porque quando eu comecei, os meus pais, eles sempre deixaram muito claro que a minha educação viria em primeiro lugar, na frente do trabalho. E eu tive problema com alguns diretores na época, que eles chegavam para marcar horário comigo, lá na Herbert, por exemplo, e eles falavam pro meu pai, assim, eu quero marcar um horário com o Luciano na quarta-feira, 10 da manhã. E meu pai falava, o Luciano estuda de manhã, de 7 a meio-dia. Ele só pode gravar depois. E tinha diretor que queria meio que crescer pra cima da gente. Falar, como assim? Ele não pode faltar um dia de aula? Eu tô com prazo apertado. Isso aqui é o trabalho dele. E aí meu pai falava, olha, o meu filho, ele não precisa disso. A educação dos meus filhos é em primeiro lugar. Então, isso em uma época gerou desconforto, mas com pouquíssimos diretores. Pouquíssimos. Foram 2, na verdade. A maioria dos outros entendeu isso e nunca questionou. Mas isso que você falou da escola é verdade também. Sempre tinha, né? Ah, você faz a voz de fulana. Aí as pessoas falam, imita aí pra gente. E é engraçado. Mas é basicamente isso. Sobre a sua pergunta, eu faço a voz dele porque eu já estudei um pouco de alemão, um tempo, então eu sei mais ou menos como é essa fala dele alemão. Enfim, eu estudei 10 anos numa escola suíço-brasileira alemão e me ajudou, porque eu escutava muito alemão no meu ouvido, então dava para fazer esse sotaque. Até que valeu alguma coisa, né? Falei, será que eu vou usar esse alemão alguma vez na minha vida? E serviu para isso. Outras coisas também. Eu tenho sido chamado para fazer consultoria, se é que sou consultoria, assistência para dublador quando ele tem que dublar em alemão, falar frases em alemão no original. E eu tenho sido escalado, chamado para poder ajudar nas pronúncias em alemão. Temos uma última pergunta, porque nosso tempo acabou. Meu nome é Gabriel, eu queria saber se para fazer dublagem você precisa, se é necessário você saber inglês ou pelo menos ter uma noção de uma outra língua. É bom ter uma noção de inglês. Antigamente, o pessoal era muito malandro, né? Quer dizer, malandragem no bom sentido. No bom sentido. Porque eu me lembro quando eu entrei, era muito mais incomum se saber inglês. Hoje em dia a garotada quase toda sabe. Mas tinha umas dubladoras e uns dubladores que eles tinham assim, eles pescavam a coisa, eles sentiam onde é que eles estavam. Porque imagina, você dublar um texto desse tamanho, você não sabe nada de inglês, e tinha gente que não sabia nada de inglês. O cara ia na intuição, só Jesus na causa, meu irmão, porque ele pegava e encaixava no final, porque você está no meio do texto, mas onde é que eu estou aqui? Então ajuda muito você saber, você não precisa ser fera em inglês, mas ter noção de inglês ajuda bastante. Hoje em dia, começar a dublar sem ter noção nenhuma de inglês, sei lá. Eu concordo com o Borghetti, não precisa, mas dá uma boa ajuda. E eu vejo a diferença. Quando eu comecei a dublar, eu não sabia inglês, eu era pequeno, eu tinha inglês de colégio. E claro também que você vai evoluindo, mas hoje em dia ouvindo, pelo menos sabendo alguma coisa, você sabe onde há pausa, você sabe como dividir um texto. Isso já facilita bastante, pelo menos no quesito sincronia, já é um bom adianto pra gente. Que legal. Infelizmente o nosso tempo acabou. Por favor, uma salva de palmas para Eduardo e para o Luciano. Meninos, muito obrigada. É uma honra tê-los aqui. Espero que tenham gostado. A gente vai levar eles pro camarim para tomar uma água, né, dar uma descansada. Mas quem quiser tirar foto com eles, a gente tem a fila aqui da área do meet and greeting que a gente já pode ir organizando. E aí eles vão tirar foto com quem quiser, beleza, galera? Só entrar aí na fila. Por favor, gente.
O pessoal já sai correndo, né? Eu ia pedir pra vocês darem uma última palavra pra galera, falar onde eles podem... Vocês têm canal no YouTube, onde o pessoal pode entrar em contato com vocês. A gente só queria agradecer o carinho de vocês, dizer que é muito gratificante pra gente estar num evento sobre dublagem. E o que o Eduardo falou é muito importante. Quando vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, os distribuidores, enfim, a Cartoon, todos eles estão muito ligados nas redes sociais. Então deixem suas críticas quando alguma coisa incomodar, quando for legal também. Isso é muito importante pra gente. Quem quiser me adicionar lá no Facebook é Luciano Monteiro e o Instagram é Luciano Monteiro Soares e eu não tenho canal no YouTube. Muito obrigado, gente, de verdade, foi um prazer estar aqui. Queria parabenizar vocês pela atenção, pelo nível das perguntas, né? A gente percebeu, sabe, que foram todas perguntas muito bem formuladas. Parabéns pelo nível assim que é apresentado aqui. Também no meu Facebook, que eu uso muito pouco, perdão, Eduardo Borghetti Neto, sim. E peço perdão porque quando eu abro, às vezes, tem assim, sei lá, 250, 300 pedidos. Faz a voz pro meu filho que é aniversário. Então não é por mal que eu não faço. Não é. Definitivamente não é por mal que eu não faço. Então, pô, esse cara é metido, eu tava lá no evento e ele nem respondeu. É porque, primeiro, eu particularmente entro muito pouco no Facebook, tem que melhorar isso. E às vezes tem uma fila acumulada lá de pessoas pedindo para fazer a voz pro filho que faz aniversário, pro neto, etc. Então você entende que não há condição, né? É isso. Muito obrigado. Deus abençoe. É isso aí, muito obrigada. Então quem quiser tirar foto, é só ir ali na fila, que daí daqui a pouquinho eles já estão lá. E fiquem aí que agora a gente vai falar de Supernatural.